estabelecer um diálogo aberto, franco e sempre escutando todos e todas funcionários e funcionárias, né? Então, eu quero dizer que é uma felicidade para mim, eu tenho certeza que também para a Ana, o fato de estarmos aqui para fazer um debate simples, passar algumas ideias importantes e, fundamentalmente, eu acho que é tirar dúvidas a respeito do famigerado retorno gradual às atividades presenciais, né? Então, primeiramente, eu gostaria também de agradecer, né, o apoio que tivemos, tanto na consulta quanto na eleição, né, do colégio. Fico feliz pela participação dos funcionários na consulta, que foi bem boa, bem interessante, haja vista que era uma chapa única, né? Então, fico muito feliz dessa participação e isso talvez signifique para mim e para a Ana um voto de confiança de parcela significativa de vocês a essa gestão. E aqueles que não tiveram, não votaram ou votaram nulo ou branco, espero também poder contar com a sua opinião, a sua crítica, para que a gente consiga sempre chegar a um resultado favorável a todos e todas, né? Pois bem, ontem, a gente ia, na verdade, essa reunião era para ser ontem, né? Ocorre que houve uma reunião com a reitoria e com todos os diretores, né? E vice-diretores e superintendentes a respeito, fundamentalmente, né? Do retorno gradual às atividades normais, né? Por aquilo que estava sendo visto no decurso da pandemia, o que a gente notava é que talvez outubro, talvez depois novembro, depois dezembro e agora, finalmente, em 2021, sem especificar uma data, está marcado o retorno completo à tal da normalidade. Então, vejam bem que não será mais esse ano. Isso é uma coisa que está absolutamente claro para todos nós. A normalidade não será neste ano, né? Então, as atividades que puderem ser, né, remotas continuarão a ser, né? E todas as atividades que necessariamente tenham de ser presenciais, elas terão da direção assim, o cuidado e a atenção necessária nos protocolos sanitários, ou seja, todo mundo com máscara, todo mundo com face shield, todo mundo com acesso a totem de álcool gel, todo mundo com um sabonete, água, com a limpeza em dia dos ambientes de trabalho, né? Então, eu quero dizer que essa é a nossa responsabilidade, é isso que nós desejamos e tivemos algumas novas informações, né? A primeira ideia que surgiu ontem, a gente até deu risada por conta do nome, que é interessante, é a ideia nesse retorno gradual, né? E esse retorno gradual é necessário que ainda a gente passe para uma fase adiante, né? É justamente a ideia de que gradualmente só vão poder trabalhar dentro do espaço, inicialmente, só 20% das pessoas. E esse 20% ele deve estar acomodado em um dia da semana, né? Quando eu falo um dia da semana, as mesmas pessoas estarão trabalhando no mesmo espaço, não estou dizendo na mesma sessão, no mesmo serviço. Eu penso assim, por exemplo, na segunda-feira trabalharão alguns funcionários dentro da administração, não necessariamente as mesmas sessões ou setores ou serviços, no prédio da administração.
Na terça-feira, um outro grupo, na quarta-feira, outro grupo, na quinta-feira, outro grupo, assim por diante, em todos os prédios, né? Então, em todos os nossos prédios, algumas pessoas irão trabalhar num determinado dia por semana. Por que eles criaram isso? Eles querem controlar exatamente as pessoas que podem, porventura, ter entrado em algum tipo de contato, que a gente espera que não aconteça, né? Então, se algum dessa bolha, né, estiverem com suspeita, toda a bolha se suspende e todo mundo passa a ser monitorado, né? Essa, então, é a ideia de retorno gradual quando atingirmos a fase azul. Tá? Antes disso, estamos ainda exatamente tal e qual. Mas o mais importante é entender que apenas 20% das pessoas poderão voltar a trabalhar, não mais do que isso. Né? Então, ainda além disso, além de todo o sistema de segurança, está garantido que todos membros da comunidade acadêmica da USP, todos serão testados. Isso significa alunos, professores e funcionários. Todos serão testados. É óbvio que não é compulsório. Cada um vai ter que expressar o seu desejo de ser testado. Né? E é o teste de sangue, né? Exame de sangue, e é aquele completo, é aquele que vai te dizer com certeza se você está infectado, se não está infectado, se já esteve infectado, enfim, e está recuperado. Então, você vai ter esse teste realizado sistematicamente para todos. A própria reitoria também comprou os kits as máscaras e os face shields. Eles compraram na ordem de 100 mil, né, que passam a chegar agora a partir do dia 26 de outubro em todas as unidades. Isso significa dizer, então, que você também não tem de se preocupar com isso, não tem no seu local de trabalho haverá esse material apropriado para uso dentro dos parâmetros de validade deles, né? Porque a gente sabe muito bem que as máscaras, a depender do modelo, elas têm um prazo de validade e serão recolocados assim que for necessário. Então, nós temos esse primeiro quadro, que é um quadro mais tranquilo, que não deve causar nenhum tipo de espanto. Ouso dizer que esses 20% que estão sendo propostos pela reitoria, isso a gente já quase atinge. Né? Não vai ser muito além do que está acontecendo agora. Não me parece que isso vá acontecer. O importante é que aconteça em todos os prédios e que exista um rodízio para que não sejam sempre os mesmos a ir no local de trabalho, né? Para realizar alguma tarefa, alguma coisa importante. Houve uma alteração nessa atual fase, que é a alteração com relação à faixa etária. Né? Me parece que foi retirado o caráter etário como sendo de grupo de risco. Então, somente as comorbidades estão sendo atendidas nesse momento. Então, todos aqueles que tiverem comorbidades serão, na verdade, impedidos de ir. Eles não podem ir. Né? Ninguém quer que pessoas que tenham algum tipo de doença pré-existente seja atingido por esse vírus e passe mal ou venha a falecer. Então, quer dizer, não queremos essa responsabilidade em hipótese nenhuma. Então, temos esse tipo de ação que nós esperamos seja feita com muita cautela. Do ponto de vista acadêmico, vocês já sabem muito bem. O que vai acontecer é que a primeira ação, o retorno às aulas é março. Ou seja, que em março começarão as aulas dos veteranos. Em abril começam os calouros. E vejam bem, a ideia é que permaneça sendo uma atividade que é uma atividade remota. Ainda não está liberado qualquer tipo de contato com aluno presencialmente dentro da universidade.
Então, isso significa dizer que começaremos as aulas com os veteranos em março, portanto, daqui a... Estamos em outubro, então, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, daqui a 5 meses. E assim mesmo, remotamente. Só com o passar do tempo, e a gente espera que em 5 meses já tenhamos a vacina e todos já estejam vacinados, aí sim começaremos a mesclar aulas presenciais com aulas online para que a coisa caminhe para a imunização total de toda a população. No meu ponto de vista, nós teremos, talvez, a regularização das atividades presenciais apenas no segundo semestre de 2021. Não me parece que seja execuível qualquer coisa anterior a isso. Ontem mesmo, a gente ouviu um membro do Centro de Contingência do Estado de São Paulo, que é professor da Faculdade de Medicina, e ele, o professor Esper, né, Calas, que falou, mesmo com a vacina, a gente ainda vai ter que passar por um tempo de adaptação, e esse tempo de adaptação será observado, muito provavelmente, nesse primeiro semestre. Tá? Então, seriam essas as novidades, as notícias. Eu passo agora a palavra para a Ana Paula, que pode completar alguma coisa que eu tenha esquecido. Bom dia a todas e a todos. Quero dizer inicialmente que é uma honra poder, né, assumir, então, agora, a partir desse momento, esse contato, embora remoto, né, mas que seja direto com todos os funcionários e as funcionárias da nossa faculdade. Vocês, claro, já me ouviram falar várias vezes nos debates, etc., a respeito, né, da minha preocupação, do meu interesse, também do meu envolvimento e da minha paixão pela nossa instituição. E estou aqui, então, nessa parceria com o Paulo, já estamos trabalhando intensamente na tentativa de colocar a faculdade de novo para funcionar de forma, né, tranquila, sem também angústias, né? O nosso interesse é que não sejamos mais um motivo de preocupação e angústia na vida das pessoas que já estão com tantos problemas. Sobre o que o Paulo disse, dos esquecimentos, eu acho que ele, mas não tem problema, né? Não informou que nós temos o chat do YouTube para as perguntas, que vocês poderiam colocar questões para a gente, né? Sabemos que existem muitas dúvidas, muitas questões, acredito que a exposição do Paulo, muito no calor aqui da reunião dos dirigentes de ontem, né? São informações bem atualizadas, com menos de 24 horas a respeito do que nós ouvimos ontem na reunião, mas que talvez mesmo assim ainda muitas dúvidas, claro, muitas preocupações estejam rondando aí vocês. Não sabemos se temos condições de responder a todas, porque também na reunião de ontem, né, ficaram também pontos em aberto, né, questões que não foram ainda respondidas ou esclarecidas, né? Não houve pergunta e resposta ontem, quer dizer, só 3 questões foram apresentadas muito rapidamente. Uma informação que eu acho que é muito relevante, porque eu me lembro que isso vem desde o início da pandemia, se refere à questão da limpeza dos prédios, dos banheiros, dos espaços, né? Foi dito que o contrato com as empresas de limpeza terceirizadas, ele está sendo retomado no nível que existia antes ou ainda com mais funcionários, né? Isso também não ficou muito claro, mas
porque foi perguntado se, com a diminuição da presença de funcionários de limpeza nos prédios, se isso seria mantido ou se seria refeito esse contrato. Então, se não me engano, foi o vice-reitor que respondeu que já estava sendo feita uma nova fase do contrato e que, portanto, essa limpeza, o formato da limpeza seria, né, mudado e também os materiais, etc. Então, o que eu queria sugerir a vocês é que começassem a colocar questões. Nós pensamos em ocupar esse nosso tempo também para atender, sobretudo atender as dúvidas, né, e os comentários. As questões serão agrupadas, né, em módulos de 4 módulos de 3 questões, né, para a gente poder ter mais agilidade nas respostas. Eu não sei se já tem alguma pergunta colocada aí, e nós pedimos que a Rosângela, por favor, por gentileza, lesse, caso já tenha questões, né, porque aqui nesse formato, e eu principalmente com o meu problema de fissuras na mácula, eu não consigo enxergar muito bem o chat, então nós pedimos para a Rosângela fazer a leitura em áudio, né? O Paulo vai retomar a palavra, tá? Então, fico aqui, passo para ele e depois eu volto. Uma outra coisa que não tem a ver com a questão da pandemia é uma certa angústia que houve na gestão passada com relação às transferências, né? Quem leu o nosso programa de governança viu que era assumido por nós publicamente, e isso foi publicado, foi entregue na assistência acadêmica com essa proposta, e, portanto, podemos ser cobrados disso a qualquer hora, de que qualquer tipo de transferência seria observada, primeiro, a opinião do funcionário transferido. Nós já começamos a fazer alguns remanejamentos, algumas pessoas pediram para mudar, outras pessoas nós convidamos para mudar, e tudo isso tem sido feito com a anuência total e completa do funcionário, né? Eu quero dizer também que continua sendo uma política nossa a questão das transferências externas, a gente vai ter de segurar, porque senão a gente penaliza demais os que ficam, né? A gente tem que entender que o fato de você precisar de uma transferência para fora e não se não vier ninguém no seu lugar, isso produz um efeito danoso nas nossas, naqueles que ficam. Há um boato, não sei se é verdade, também que está vindo mais um PIDV, parece, que é o tal do PIDV que saiu do PL 529, né? Então, quer dizer, existe ainda essa possibilidade de alguns colegas pedirem a sua aposentadoria, a compensação do governo do Estado. Então, a gente também tem que ficar muito preocupado com isso, porque a gente não pode realizar uma gestão e atender não só a atividade fim como a atividade meio, a gente tem que ter uma equipe, um staff que não seja sacrificado, né? Ninguém aqui, ninguém é cego para ver que o número é muito reduzido, né, de funcionários. Eu sempre disse que a nossa faculdade ela tem um número, uma relação de funcionário para o professor que é uma das piores da universidade. Quer dizer, nós sempre tivemos muita liberalidade de deixar o funcionário ir sem pensar naqueles que estão ficando, né? Então, a gente tem que ter sabedoria e tranquilidade para resolver e dirimir esse tipo de questão. É óbvio que a melhor coisa que poderia acontecer era reabrir as contratações. Não vejo muita perspectiva nisso. O que eu vejo, talvez, é tentar entrar numa tratativa com a reitoria para conseguir mais funcionários que queiram estar alocados aqui na faculdade.
Então, nesse sentido, é a primeira ação, tá? Eu estou marcando uma reunião com o pessoal do DRH para ver possibilidades a respeito dessa questão também, tá? Então, era isso que eu tinha a dizer. Não sei se há alguma questão no chat, então eu passo agora a palavra a Rosângela, que irá ler, é isso? Exatamente. Bom dia, professores, bom dia a todos, bom dia, colegas. Então, conforme o professor Paulo explicou, a gente está recebendo as perguntas via chat e vamos colocando aqui para a direção responder. Eu vou fazer a leitura para que todos possam compreender de forma melhor. Então, a primeira pergunta vem do Assad, ele faz a pergunta: alguma notícia sobre a testagem? O senhor Paulo já disse, mas acho importante reforçar, porque as pessoas foram entrando no decorrer do evento aqui. A segunda pergunta dele também, eu posso repetir depois: me parece que a vacina vai demorar mais do que o Estado imagina. Na verdade, é um comentário, né? A terceira pergunta, eu posso repetir depois, do Robson da Linguística. Ele gostaria de saber como será o rodízio nos prédios. Esse rodízio ficará a cargo de cada chefia? E quando vai iniciar? E sobre a testagem, como vai ser feita? E a partir de quando? Bom, Assad, respondendo a questão primeiro que é a questão da vacinação, foi colocado peremptoriamente, de forma incisiva, que todos os membros da comunidade acadêmica serão testados. Obviamente, ninguém pode ser obrigado a ser testado, né? Então, a pessoa vai para o HU, vai para a reitoria e vai para os CPUs. Serão 3 pontos de coleta de sangue, né? Vai haver também um aplicativo que cuidará de sintomas, né? Que poderá fazer a medição. Não entendi direito isso, mas também é mais um dado de segurança que eu esqueci de falar. Então, haverá um aplicativo que está sendo desenvolvido pelo STI Central para monitorar, junto com o pessoal da medicina, para monitorar a saúde dos funcionários e dos professores e dos alunos, né? Essa é uma outra coisa. Com relação à vacina, você disse que eles estão superestimando, eu também acho. Ontem mesmo nós ouvimos com toda a clareza do professor Esper que nós temos 2 vacinas que estão numa fase bem avançada, que é a de Oxford e a chinesa, né? São essas 2 que efetivamente estão prestes a acabar a terceira fase e, portanto, receber o aval da Anvisa para começar a funcionar. Mas ele falou que ainda, pelo menos na chinesa, ainda falta um grande contingente de pessoas que precisam ser testadas positiva ou negativa para, então, aquele pessoal que tomou placebo e foi contaminado, né? Então, a partir desse contraste é que eles vão dizer se a vacina é eficiente ou não. Então, não há garantia ainda que essas vacinas, tanto da AstraZeneca quanto a da Covax, do Butantan, elas sejam eficazes. Ele disse com Sinovac. Sinovac, mas mas ela chama Covax, né? A vacina é da Sinovac. Então, né, a gente ouviu o especialista. Eu achei uma tremenda de uma exposição, foi excelente mesmo. Se tiver disponível para que vocês possam ver, espero que sim, seria muito importante. Principalmente a fala dele, que eu acho que foi muito esclarecedora. Ele conta, inclusive, de todo mundo, como que funciona, como não está funcionando. Falou a respeito da primeira onda, da segunda onda, se existe isso mesmo. Para eles não existe uma segunda onda, mas sim ondas, a primeira em lugares diferentes, né? Mais ou menos como ocorre aqui no Brasil, que no começo não havia, Minas Gerais estava tranquilo, e São Paulo estava pegando fogo. Aí, de repente, Minas começou. Não era que isso era uma segunda onda, mas sim que mudou de lugar, mesma coisa com o Sul, né? Enfim, a outra pergunta vem do Robson da Linguística, que diz respeito a como será feito. Robson, eu imagino, não é uma coisa ainda que a gente tenha pronto. Isso a gente vai ter que discutir com o Fred,
né, que atualmente é o nosso administrativo. A gente vai ter que se reunir com os chefes de departamento também, com os chefes de serviço e de seção, para resolver como a gente vai fazer esse rodízio, né? Obviamente, vai ser conversado primeiro com os chefes vão conversar com seus subordinados, e a gente vai estabelecer. Na minha opinião, tem que ser assim. Segunda-feira, no prédio de letras, quem vai? Terça, quem vai? Quarta, quem vai? E assim por diante. Na administração, quem vai na terça, quem vai na segunda, quem vai na quarta, quem vai na quinta, quem vai na sexta. Isso, inclusive, eu e Ana, né? E os assistentes, e todo mundo, quer dizer, todo mundo envolvido dentro desse retorno gradual. Não é a gente que vai ficar em casa e os funcionários vêm. Não, todo mundo vai participar disso, né? Obviamente, aqueles que têm comorbidade não vai dar, vão ficar em casa e não vão voltar. E, preferencialmente, assim, a gente tem que observar quem está assim, absolutamente tranquilo também para voltar, né? Quer dizer, tem que ter muita clareza, muita segurança no sentido de não ser doente, né? Enfim, tem que ter essa responsabilidade. Pois bem, eu acho que eram essas 3 respostas, mas me parece que a gente tem que fazer uma reunião mesmo e decidir por prédio como que vai funcionar. Eu vou continuar vendo a próxima pergunta, tá, professores? Tá legal. A próxima pergunta vem da Patrícia Galvão. Ela fala sobre a limpeza dos prédios. Serão contratados mais trabalhadores para isso? Uma vez que a limpeza precisa ser mais frequente, não é possível que as trabalhadoras terceirizadas que já estão sobrecarregadas? Aí, na sequência, ela também faz outro apontamento. É preciso garantir que as trabalhadoras e trabalhadores possam ter testes e não sejam punidos pela empresa, como ocorre hoje. Bom, Ana, se você quiser, pode responder você. A informação que nós temos, e foi uma pergunta ontem também de uma diretora a respeito né, do modo como está sendo feita a limpeza dos prédios agora no isolamento e como isso vai acontecer depois. E a resposta que foi dada é que esse contrato da limpeza está sendo renovado em outros parâmetros, né? Então, certamente, enfim, ele não explicou, né? O vice-reitor não explicou claramente como são esses novos parâmetros, mas ele disse que vai haver um aumento, no momento certo, vai haver um aumento do número de pessoas terceirizadas da limpeza, né? E em nenhum momento se falou a respeito dessa questão de creches, né? Eu não sei, eu imagino que a ideia, né, da creche está associada com a questão de aula, né, embora sejam situações muito diferentes, né, mas isso não foi comentado, não foi falado, então eu também, né, me coloco aqui, depois o Paulo pode completar, né. Há questões que vão envolver, por exemplo, né, as pessoas que dependem de transporte público, isso vai precisar, né, ser pensado, quer dizer, para que as pessoas não sejam expostas, né, a essa situação. A mesma coisa, as pessoas, homens e mulheres que têm também filhos pequenos, estão tomando conta deles e não tem como sair de casa e deixar as crianças, quer dizer, se a USP não retomar, eu acredito que não será retomado. Não sei, não foi falado nada, né? Se vai ter ou não a abertura de creche nesse período, né? Então, Patrícia, certamente essa questão mais especificamente ainda precisa ser colocada, porque não ficou claro para nós. Agora, sobre a limpeza, sim, o Hernandes fala muito da questão dos sabonetes, da limpeza, ele começa sempre as falas dele nesse tema, né, da limpeza, e aí, em relação ao contrato das terceirizadas, ele disse que seria feito um novo contrato com outro contingente de trabalhadoras, né? Então, é o que nós sabemos por enquanto. Não temos uma informação mais concreta sobre isso. Assim, vale a pena completar o que a Ana falou, é que uma coisa que é justamente que os terceirizados também vão ser testados, né? Ou seja, eles vão ter o mesmo material que
todos os outros funcionários têm direito, né? Essa é uma coisa importante a se dizer. Eu tenho a impressão que creche talvez não volte, mas aí tem uma coisa que foi bom ouvir e não foi bom ouvir. Então, eu vou colocar, deixar muito claro. Ontem nós escutamos, eu e Ana, do reitor, dizendo que os diretores têm, primeiro, toda a liberdade para fazer o que quiser. Isso não é verdade, né? A gente tem a liberdade dentro do patamar da responsabilidade, porque eu não vou me responsabilizar por atitudes que não sejam condizentes com a proteção absoluta da vida e da saúde das pessoas, tá? Então, não irei me comprometer com arroubos que decidam fazer aglomerações, ficar todo mundo junto, amontoado, sem tomar nenhum tipo de atitude do ponto de vista da segurança pessoal. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, eu fiquei chateado, por quê? Porque no momento em que a reitoria pega e fala, olha, agora vocês têm toda a liberdade e, naturalmente, têm toda a responsabilidade sobre isso. Produz um efeito que é um efeito de, enfim, se livrar de uma certa responsabilidade que deveria, sim, ser tomada por todos e não só pelos dirigentes, né? Mas eu e a Ana temos muita clareza que a gente vai agir de acordo com aquilo que é científico, com aquilo que é necessário para que a saúde de todos os membros da comunidade, da faculdade, esteja protegida, né? Então, quer dizer, todos os membros deverão estar protegidos. Então, essa é a nossa aposta, tá? Próxima pergunta, professores. É do Felipe. Ele fala, o plano da reitoria cria uma nova lista do que ela considera grupo de risco, na qual usa critérios bastante duvidosos. Por exemplo, em relação a idosos, não serem considerados grupo de risco. Tá? Aí depois vem do serviço de pós-graduação. Outra pergunta, quando essas atividades se iniciarão? Podemos abrir por um período para atendimento aos alunos, entrega de diplomas e carteirinha? Qual será a carga horária diária? Bem, então vamos começar pelo Felipe. Felipe, ontem foi o vice-reitor foi questionado por um diretor, não me lembro, acho que foi a Ana Alana. Bom, enfim, não vou me lembrar qual foi o diretor, mas o diretor perguntou com todas as letras, né? Por que foi retirado os idosos da lista de pessoas vulneráveis, né? Então, eu quero dizer, não tivemos resposta nenhuma. Mas eu acho que é de bom tom, é de bom alvitre que nós, eu e Ana, assumamos a ideia de que idosos não devem estar aqui. Da mesma forma, quem tem idoso em casa, quer dizer, você não vai, é muito complicado, quer dizer, não dá para assumir esse tipo de compromisso, ainda que não esteja no plano. Então, a liberdade que o reitor deu significa que eu posso também apertar mais o nosso controle agora jamais soltar mais, entendeu? Não. Eu posso fazer tudo pela segurança, o que eu não posso é fazer pela insegurança. Então, eu acho que é nesse sentido, né, Felipe? Qual é a outra pergunta? Me desculpa. Só complementando a pergunta dele, que o senhor finalizou a resposta, só para fechar mesmo, ele complementa o Felipe, que também é seguido da Maria Helena. A direção pretende usar esses critérios, tal como está no plano da reitoria, me parece bastante arriscado esse julgamento. É o que você acabou de explicar, mas só para dizer que está contemplado, e a da Maria Helena também. Próxima pergunta é do serviço de pós-graduação. Quando essas atividades se iniciarão? Podemos abrir por um período para atendimento aos alunos, entrega de diplomas, carteirinha, etc. Qual será a carga horária diária? Ana, responde. Então, não existe uma data para abrir. Foi dito, né? Isso foi dito ontem que a cidade universitária vai abrir para os horários normais de segunda a sexta. Inclusive, foi perguntado se o funcionário tivesse, por exemplo, a carga horária noturna, né, do período noturno, se haveria necessidade de mudar para o horário, e aí foi dito que não, que o horário seria o horário específico de cada um. Agora, isso, obviamente, dentro desse conceito de bolha sanitária,
que é uma vez por semana as mesmas pessoas vão, né? Então, quer dizer, isso realmente não está muito claro. O que eu entendi, Ana, não sei se é isso também, é assim, toda a carga horária é a mesma que o funcionário faz atualmente, só que ele vai fazer essa carga horária presencialmente uma vez por semana. Uma vez por semana, isso. É só isso. E só então, quando isso for decidido, é que nós podemos conversar, né, planejar esse momento de entrega, como você sugeriu, né, de diploma ou de carteirinha. Quer dizer, por enquanto, não existe essa data. Não existe esse momento em que nós poderemos receber alunos, até porque a cidade universitária continua fechada, né? Foi dito que isso vai ser avaliado dentro das condições das próximas semanas, né? Então, acho melhor não criar expectativa nas pessoas. Imagino que muitas pessoas estejam esperando. Claro, isso vai ter que ser agendado, né? Não vai poder chegar lá e formar uma fila quando acontecer, vai ser por agendamento. Então, a Ana Paula precisa buscar uma carteirinha, precisa buscar um diploma. Aliás, eu preciso buscar meu BUSP, que está pedido há muito tempo e nunca fui. Enfim, perdi o meu e fiz um pedido novo. Então, isso precisa ser agendado, né? Precisa ser agendado e a pessoa vai lá para retirá-lo naquele momento, naquele horário, enfim, naquele dia, naquele período, mas não é espontâneo. Estou passando aqui no Butantã, vou lá ver se meu diploma está pronto. Isso, né, está fora de cogitação, mas não existe essa data ainda, não. Que eu me lembre, nada disso foi falado. É verdade. O que aconteceu o que me pareceu, tá? Bem, assim, superficialmente, é que quando entrarmos na fase azul, depois de 15 dias na azul, se não houver retrocesso, porque também pode acontecer, de você entrar na azul, ficar 15 dias e voltar para verde. Né? Assim, aconteceu em várias regiões do estado isso, né? Regiões que já estavam quase na verde voltaram para a laranja, quer dizer, então é comum, né? Inclusive. Então, me parece, só quando consolidado a azul é que vamos começar a discutir como vai ser assim, o retorno de certas atividades como essa. Mas seguramente, ainda dentro das bolhas sanitárias, seguramente com hora marcada, e com os lugares de atendimento, como chama? A placa de acrílico, enfim, com o shield, com a máscara, com tudo que tem direito. Álcool em gel, sabonete, é só assim, não tem outra possibilidade. Agora, isso me parece coisa daqui mais um tempo. Não será imediatamente, porque a azul ainda tem que entrar, não está? E a azul tem que pegar e tá consolidada. Então, as duas coisas que nós entendemos ontem. Próxima pergunta, que na verdade é um comentário do Serviço de Pós-Graduação, dizendo, que é a Regina: fiquei feliz com essa classificação. A idade não pode ser automaticamente associada a doenças ou incapacidade. Se a saúde da pessoa for boa, por que não trabalhar? Aí a próxima pergunta é do Rick, do DLCV. E tem que ser dia específico para o trabalho? Não poderia ser por trabalho a ser executado? E os docentes sem trabalho administrativo vão também? Eu queria só fazer um comentário sobre o comentário da Regina, porque eu também penso isso. Eu acho que o que a reitoria fez foi dizer, olha, pessoas com mais de 60 anos que queiram e se sintam seguras e à vontade para ir, não é proibido, entendeu? Porque estava dando uma certa interpretação de que essas pessoas estavam proibidas. Então, elas não são, né, digamos, elas não como o Paulo falou, né, não vamos insistir, exigir, não haverá uma exigência de que elas estejam presencialmente, mas se elas quiserem ir também, né, aí fica a cargo de cada um. Agora, Paulo, eu passo para você, então, essa outra questão. Olha, a questão dos dias, isso assim, está absolutamente certo. Por quê? Porque tem um conceito da bolha.
não é possível que você venha num dia e depois venha em outro. Por quê? Porque no outro vai ser outra bolha. Então, você não vai poder circular entre as bolhas. Então, você vai ter que concentrar as suas atividades num dia da semana e realizá-las nesse dia, Rick. Não tem como. Assim, justamente para haver um controle maior. E se acontece de alguém dessa bolha ficar doente, os outros poderem ser monitorados com mais rapidez e presteza. Então, quer dizer, eu acho que é bem razoável. Com relação aos professores, eu quero dizer que os professores estão trabalhando talvez mais do que nunca, né? Não estou falando da gente que está com uma vida louca, mas eles continuam com as suas atividades didáticas de casa. Quero dizer que é uma situação penosa, porque eu falo isso por mim, porque nesse último semestre, ainda que não precisasse dar aulas, dei. No próximo darei também. Então, quer dizer, eu quero dizer que o trabalho em casa ele é cruel para o professor. Por quê? Vamos supor, ele resolve gravar uma aula. Ele vai gravar, sei lá, de madrugada, ele começa a utilizar o horário que não é o do trabalho dele para trabalhar, né? Isso já é comum porque a gente prepara a prova, prepara material, prepara a aula, isso tudo fora do horário mesmo, né? Enfim, eu quero dizer que eles não poderão vir enquanto não houver a liberação e uma motivação ou o agendamento desse professor para ir ao seu prédio, à sua sala, alguma coisa, ele terá de avisar, porque ele vai ter que cumprir a bolha também. Então, ele só vai poder ir uma vez por semana. Então, ele vai fazer parte da bolha. Então, agora, ele pode não ir nesse dia da bolha, mas ele só pode voltar no dia da bolha de novo. Então, quer dizer, os professores vão ter de escolher, se quiserem vir à faculdade, eles vão ter que escolher um dia da semana, vão ter que estar inscritos nessa bolha, que vai haver um controle feito pelo administrativo. É por aí. Próxima pergunta, na verdade, são 3 perguntas, comentários, e juntamos numa só. Da Patrícia Galvão, do João Borg e da Patrícia Galvão também, sobre os terceirizados. É preciso questionar a reitoria sobre esse contrato, porque ele já foi reduzido na nossa faculdade. Eram 50, agora são 30. E sabemos como o trabalho é extremamente pesado. Aí o João complementa e pergunta se serão contratados mais trabalhadores terceirizados. E a Patrícia também fala que, quando ela perguntou dos testes, ela pergunta também se esses testes serão expandidos aos terceirizados. Isso eu acho que eu já tinha falado e ela não ouviu, né? Toda a comunidade da USP inclui funcionários de carreira, funcionários terceirizados, alunos e professores. Porque não faria sentido nenhum você testar alguns e não testar o outro. Aí não adianta nada, quer dizer. Então, a ideia do teste, que é, como todo mundo diz, né? A testagem ela é um mecanismo muito prudente para você poder trabalhar com a ideia de bolha, né? Porque aí você testou aquela bolha inteira, quer dizer, não que aquela não vá acontecer nada, mas, porque o teste não garante, né? Mas você começa a trabalhar já testado, não vai ter jeito, tá? Então, tanto é que o início da testagem agora, parece que dia 26 de outubro. Então, já vai começar. E com relação às terceirizadas, eu vou dizer exatamente o que eu ouvi ontem, a mesma coisa que a Ana ouviu. É assim, para que a gente retome a contratação a níveis anteriores e, se possível, ampliem. Agora, tem que ver também se tem dinheiro. Também não adianta falar, vamos contratar se não houver dinheiro. Tem que ter a reserva para isso, né? Então, se por um acaso a gente não tem no nosso orçamento essa reserva já dada, então a gente vai ter que arrumar uma outra forma, né, de aumentar essa reserva para o ano que vem. Como não vai haver uma atividade tão intensa até seguramente janeiro, então a gente pode ir controlando com aquilo que temos antes da pandemia e pensar para o próximo orçamento em aumentar alguma coisa, mas a gente tem que ver recurso, porque a coisa não está fácil e a gente vai ter uma redução
de em torno de 10%. Quer dizer, se a gente já tinha eu estou pensando nos 10% que a USP vai ter de perda, né? Então, eu estou colocando a mesma perda para nós. Pode ser que a gente consiga aumentar, pode ser que consiga perder mais, inclusive, né? Porque a disputa orçamentária ela não é uma disputa tão justa como a gente imagina. Mais alguma? Sim, próxima pergunta é da Roseli Cardoso. Então, assim, só para completar, eu acho que a partir desse leque, a gente recebe mais um grupo de 3, tá bom? Perfeito. Próxima pergunta, a primeira do próximo grupo de 3, é isso? Da Roseli. Ela gostaria de saber como fica a questão da biblioteca. Estará inclusa nessa etapa de trabalho? Aí ela afirma, já estamos realizando atendimento online aos usuários. Abriria ao público? É a mesma coisa que a gente falou para pós-graduação. Quer dizer, a bolha biblioteca vai haver, isso é fato. Então, vai ter gente na segunda, na terça, na quarta e na quinta. A gente pode pensar, sim, eu acho que isso é uma coisa importante, que a gente está brecando muito a possibilidade de trabalho dos alunos, né? Quer dizer, ainda que a gente tenha bastante coisa online, talvez a gente possa construir uma forma de caixa de entrega, que não haja um contato. Enfim, eu acho que a gente tem que pensar em soluções para que as pessoas que estão dentro da biblioteca, naquele determinado dia, não se exponham mais do que os outros. Então, talvez a gente tenha que construir uma solução, uma engenhoca, alguma coisa para pegar livro e devolver livros. Eu acho que tem que ter alguma coisa nesse sentido. Mas, ainda dentro do conceito de bolha, né? Ainda dentro do conceito de bolha. Então, quer dizer, pode até haver fluxo de gente, desde que ele fique fora do prédio, por exemplo. Pode haver, né? A gente vai imaginar. Eu acho que tem que sentar o pessoal da biblioteca, conversar, pensar como isso vai se dar. Digo, só depois de 15 dias da Azul, hein, gente? Quer dizer, lá ainda temos um bom tempo, tá? Para a gente voltar 20%, hein? Tá? É isso. Tem mais alguma? Qual que era mesmo? Desculpa. Tem sim, professor. Eu vou jogar aqui agora, tá? Tá. E vou ler para vocês. Então, a próxima pergunta é do setor de estágios. Quando a pessoa não é do grupo de risco, mas tem pessoa, minha família, né, em casa, do grupo de risco, como asmáticos, por exemplo, como ficaria? E a outra pergunta eu já vou ler, mas aí posso voltar depois. A direção poderia compartilhar conosco o novo plano USP para retorno? Há um draft circulando nos grupos de WhatsApp e não sabemos se é a versão final. Essa é da Cristiane. Bom, a primeira pergunta, desculpa, eu estou ruim de memória. Primeira pergunta. Quando a pessoa não é do grupo de risco... ok, já lembrei. Do grupo de risco, como ficaria? Então, mais uma vez, é usar o bom senso, né? Essa eu vou dar a mesma resposta que a gente deu para os idosos, né? Como eles estão fora do grupo de risco, então a gente vai fazer o seguinte: se ele se sentir à vontade, ele vem. Se não, ele não venha, tá? Eu acho que é por aí. Para você não colocar em risco mais uma pessoa que é do grupo de risco, tá certo? Então, me parece que é uma decisão razoável. Mas, se desejar, pode vir. O plano USP que nós recebemos é o mesmo, não é o draft, não existe ainda uma versão definitiva. Então, nós também só temos essa mesmo que está circulando aí pelos grupos de WhatsApp. Não há um definitivo. Mas, pelo que nós notamos ontem, não há nenhum movimento para que esse plano seja alterado. Parece que ele já está bem acomodado na cabeça da reitoria, né? E não foi dado aos dirigentes fazer nenhum tipo de proposta. Não abriu-se a discussão, abriu-se a exposição e com direito a apenas 3 perguntas, as 3 primeiras que chegaram. Só. Então, é assim,
Não houve uma interferência. Uma coisa que eles colocaram à disposição foi um e-mail chamado Plano USP, tá? @usp.br, que qualquer dúvida que você tenha a respeito do Plano USP, você pode fazer para eles também, tá? Foi essa a ideia do e-mail. E diz que o grupo de contingência da reitoria responde tudo que é perguntado para eles, tá? Então, está dado, o e-mail também está no draft, quer dizer, então não é segredo para ninguém, já que está circulando, então é essa a ideia. Mais alguma? A pergunta é do Fábio, ele faz a pergunta à mesa. Uma tranquilidade só será possível no âmbito da nossa universidade, além do planeta, né? É uma pergunta. Haverá vacinação de fácil acesso à comunidade USP? Incluiria os terceirizados, os mais frágeis? Não tenho a menor dúvida. Assim que a vacina sair, é óbvio que a gente está inserido naquilo que eles chamam Plano Nacional de Vacinação. E esse Plano Nacional de Vacinação, que serve para sarampo, varíola, tuberculose, vale para a Covid. Então, existem sempre os grupos que são vacinados primeiro, depois aqueles que são da segunda leva, da terceira leva, mas a todos será disponibilizada a vacina. Agora, não pode ser, como o Butantan tem essa parceria muito próxima com a universidade, quer dizer, é uma coisa quase interna nossa, né? Então, talvez o diretor, que é o Covas, né, que é professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, talvez ele possa conseguir que a comunidade acadêmica, eu quero dizer, comunidade USP, e isso inclui também terceirizados, eu tenho certeza que não vão excluir os terceirizados a receber vacina, né? E então eu tenho certeza que assim que houver, vai estar disponível seguramente no H1 e em outros lugares. Vai haver ampla vacinação, sim, eu tenho certeza disso. A última pergunta que temos por enquanto, professor... Então, então essa seria a última, não é isso? Da Vera Cecília Silva, ela diz que chegou atrasada, ela não sabe se já foi respondido, mas ela gostaria de saber como ficam os funcionários que têm filhos do grupo de risco, asmático. E esses funcionários voltam a trabalhar? Então, acabamos de responder essa pergunta. Todos aqueles que têm contato com o grupo de risco, eles terão a liberdade de justificar a sua ausência justamente por estar com essa pessoa que comprovadamente é pertencente ao grupo de risco, né? E não é autodeclaração, isso é fato. Houve um momento que isso foi bem enfatizado, não é autodeclaração. Todas as questões de doença, de fragilidades, comorbidades da pessoa ou de um familiar terão que ser comprovados com os atestados e etc. Então, isso ainda não está claro, mas foi enfatizado que não vai ser autodeclaração. Então, acho que acabamos, gente. Não recebemos mais nenhuma pergunta por enquanto. Eu estou pedindo o pessoal que está ajudando aí, Maria e Daiane, dar uma olhada lá no chat, mas a princípio essa é a última pergunta, professor. Então, eu passo a palavra à Ana Paula e depois eu encerro. Bom, nós esperamos que em breve possamos conversar novamente, né, com vocês. Essa vai ser uma prática e a gente espera manter com certa frequência, justamente porque, por um lado, temos essa possibilidade, né, de transmitirmos esse bate-bola aí, né, de perguntas, respostas, comentários, ideias, né, as perguntas estão todas anotadas, ou seja, a gente vai também pensar sobre isso. Acho que não surgiu nada que a gente não tivesse pensado a respeito, né, já nas nossas conversas. E então eu queria, né, mais uma vez dizer que nós estamos preocupados, estamos, né, também empenhados, né, em possibilitar, da mesma forma que estamos fazendo no remoto também, assim que as situações voltarem. Então, eu queria agradecer muito
os que participaram da organização desse Meet e dessa transmissão, né? O Fábio, principalmente, mas a Rosângela, a Marie e a Daiane, que colaboraram, né, na preparação desse encontro, e certamente o Paulo vai completar a minha lista de agradecimentos na fala dele. Tá? Então, não sei, surgiram mais 2, 3 coisinhas aí, então deve ter uma outra pergunta. Surgiram, assim, então vamos colocar assim, porque senão a gente não vai acabar nunca. Assim, mais 2 perguntas. Assim, tem mais 2 perguntas, eu não me incomodo em responder, né? E daí eu dou o encerramento. Tá certo, então, professores, 2 últimas perguntas. A primeira vem do João Borg, ele pergunta: como ficam os funcionários com as crianças pequenas? Mesmo que não seja do grupo de risco, né? Quer dizer, como voltar dentro desses 20% tendo crianças pequenas? A última pergunta é da Patrícia Galvão. Ela pergunta: e o HU vai atender aos funcionários? As 2 últimas perguntas. Bom, se for perguntar se o HU vai atender funcionário com Covid, ela nem pode, né? Quem está atendendo é o HC, né? Eu sei que chega lá, eles encaminham, né? Isso é fato. Agora, o atendimento do HU não foi colocado ontem como que vai voltar, se vai restabelecer. Eu creio que está normalizado. Eu já fui umas 2 vezes no HU e eles atendem. Não estão atendendo? Então não estão atendendo. Se não estão atendendo, então não sei. Eu tinha de fazer exame lá, enfim, fiz. Mas é isso. Funcionários com crianças? Funcionários com crianças é aquela mesma situação do bom senso, tá certo? Como você vai vir trabalhar se você não tem creche? Como você vai vir trabalhar se não tem escola? Então não tem o que fazer, né? Fazer o quê? Não tem jeito, né? Tem que ter bom senso. Infelizmente, o que está acontecendo é isso. Eu tenho criança, né, de 6 anos. E um de 13, um de 23, outros de 24, enfim, eu tenho uma pleiade. Então, é assim, o que a gente faz? A gente tem que encontrar meios em casa para a gente se resolver, não tem outra forma. Enfim, e tenho ainda mãe com comorbidade grave, também, mas sinto muito, é o que se tem para o momento, né? Então, é tentar solucionar, conversar com a chefia imediatamente superior, entrar num acordo, conversar, o chefe vem falar com a gente, com certeza, e a gente resolve, né? Eu acho que sempre usar o bom senso. Agora, Patrícia, quanto a atendimento do HU, realmente eu não sei. Não foi tocado nisso ontem. Agora, será utilizado o HU? Sim, para vacinação e para testagem, isso eu sei. Então, a testagem será lá mesmo. Então, não tem um dos lugares. Lá, reitoria e CPUSP. São esses 3 lugares que serão feitas as testagens. Agora, o atendimento, realmente, deveriam ter falado alguma coisa lá. Mas eu vou procurar saber, e aí, quem quiser, sei lá, eu arrumo um jeito de passar para vocês, tá? A resposta... Posso passar para você mesmo, pessoalmente, Patrícia? Pessoalmente, quero dizer, mandar um e-mail para você respondendo. Vou tentar saber como que vai funcionar o HU com relação aos funcionários. É isso. Bom, terminado esse bate-papo, como a Ana falou, seja remotamente, seja presencialmente para os próximos 4 anos, né? Espero que logo presencialmente, não tão rápido como as pessoas imaginam, né? É algo bem longo, né? Eu quero continuar sistematicamente tendo esse canal de comunicação com vocês. Jamais deixei de atender ninguém quando era vice-diretor. E chamo qualquer um para dizer o contrário, porque não vai existir. Sempre. Então, atendi todos os funcionários que me procuraram e procurei atender com honestidade, clareza e precisão. Tenho certeza que a Ana ela tem o mesmo perfil que eu.
no sentido de sempre estabelecer o diálogo, a conversa, a honestidade, né? Não esconder dados, a gente está aqui para esclarecer e não para ocultar absolutamente nada. Então, eu agradeço a presença de todos, espero que da próxima vez a gente tenha mais público, mas também a ausência de público também pode sugerir alguma tranquilidade maior, né? Enfim, e estou disposto a sempre a colaborar e ajudar naquilo que for necessário. Muito obrigado a todos e até a próxima.